Wanna ride me, catch a vibe me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Livro Enoque capítulo 92 ao 105. Não deixe de se inscrever e compartilhar para ajudar o canal a crescer. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado. Capítulo 92. Depois disto, Enoque começou a falar sobre livro 2. Enoque disse, concernente aos filhos da retidão, concernente aos eleitos do mundo, e concernente à semente da retidão e integridade. 3. Concernente a estas coisas eu falei, e estas coisas explicarei a ti, meu filho, e que sou Enoque, em consequência daquilo que me foi mostrado, de minha visão eterna e da voz dos santos anjos. 129. Eu tenho adquirido conhecimento, e da mesa do céu eu adquiri entendimento. 129. Santos anjos. Num texto de Qumran, lê-se guardiões e santos, denotando claramente guardiões celestiais que não caíram com os iníquos. Veja também Dan 4 e 13, guardião e santo desceu do céu. 4 e 17, guardiões e santos. 4. Enoque então começou a falar de livro, e disse, eu nasci o 7º na primeira semana, enquanto julgamento e retidão esperavam com paciência 5. Mas depois de mim, na segunda semana, grande iniquidade se levantou, e fraude espalhou-se. 6. Naquela semana o fim do primeiro acontecerá, na qual a humanidade será salva. 130, humanidade será salva. O homem será salvo. 7. Mas quando o primeiro é completado, iniquidade crescerá, e durante a segunda semana ele executará o decreto. 131, sobre os pecadores. 131. Dilúvio depois do primeiro, no meio do segundo milênio, 2500 BC, 8. Depois disso, na terceira semana, durante sua conclusão, o homem. 132. Da planta dos justos julgamento será selecionada, e depois dele a planta. 133. Da retidão virá para sempre. 132. O rei Davi no fim do terceiro milênio, 1000 BC. 133. O Messias no fim do quarto milênio, 4 BC. 39. Subsequentemente, na quarta semana, durante sua conclusão, a visão dos santos e dos justos será vista. A ordem de geração após geração tomará lugar, uma habitação será feita para eles. Então na quinta semana, durante sua conclusão, a casa da glória e da dominação. 134, será erigida para sempre. 134. O estabelecimento, 30 AD, e construção da igreja através do quinto e do sexto milênio. 10. Depois disso, na sexta semana, todos aqueles que existirem nele serão escurecidos, os corações de todos eles estarão esquecidos da sabedoria, e nele um homem. 135, se levantará e virá. 135. O Messias no fim do sexto milênio. 11. É durante sua conclusão ele queimará a casa do domínio com fogo, e toda a raça da raiz eleita será dispersa. 136. Destruição de Jerusalém e o desembolso daqueles que habitam naquela terra no fim do sexto, e no começo do sétimo milênio. 12. Depois disso, na sétima semana, uma geração perversa se levantará, abundantes serão seus feitos, e todos os seus feitos perversos. Durante sua conclusão, os justos serão selecionados dentre a eterna semente da justiça eterna, e a eles será dado a doutrina de sua criação. 13. Depois haverá outra semana, a oitava. 137. Da retidão, para a qual será dada uma espada para executar julgamento e justiça sobre todos os opressores. 137. O começo do oitavo milênio. 14. Os pecadores serão entregues nas mãos dos justos, os quais durante sua conclusão adquiriram habitações para sua retidão, e a casa do grande rei será estabelecida para celebrações para sempre. Depois disso, na nona semana, o julgamento da retidão será revelado para todo o mundo. 15. Toda a obra de maldade desaparecerá de toda a terra, o mundo será marcado para a destruição, e todos os homens estarão atentos ao caminho da integridade. 16. Depois disso, no sétimo dia da 10ª semana, haverá um eterno julgamento, que será executado sobre os sentinelas, e um eterno céu espaçoso brotará no meio dos anjos. 17. O antigo céu se apartará e passará, um novo céu aparecerá, e os poderes celestiais brilharão com esplendor para sempre. Depois, igualmente haverá muitas semanas, que existirão em extrema bondade e retidão. 18. O pecado nem será nomeado lá para sempre. 19. Quem haverá lá, de todos os filhos dos homens, capaz de ouvir a voz do santo sem emoção. 20. Quem haverá, capaz de pensar seus próprios pensamentos? Quem será capaz de contemplar toda a obra do céu? Quem, de compreender os feitos do céu? 21. Ele poderá ver sua animação, mas não seu espírito. Ele pode ser capaz de conversar a respeito dele, mas não de souber a ele. Ele poderá ver todas as fronteiras destas coisas e meditar sobre elas, mas ele não pode fazer nada iguais a elas. 22. Qual, de todos os homens, é capaz de entender a largura e o comprimento da terra? 23. Por quem tem sido visto as dimensões de todas estas coisas? Todo homem que é capaz de compreender a extensão do céu. Qual é a sua elevação, e pelo que ele é apoiado? 24. Quais são os números das estrelas, e onde todas as luminárias ficam no descanso? Capítulo 93. E agora me deixe exortar-te, meu filho, a amar a retidão e a andar nela, pois os caminhos da retidão são dignos de aceitação, mas os caminhos da iniquidade repentinamente falharão, e serão diminuídos. 2. Aos homens de noite em sua geração os caminhos da opressão e morte são revelados, mas ele se mantém longe dele. 3. Agora, também, deixe-me exortar aqueles que são justos, para que não andem nos caminhos do mal e da opressão, nem nos caminhos da morte, não se aproximem deles, para que não pereças, mas deseja. 4. Escolhei para vós mesmos a retidão, e boa vida. 5. Andai nos caminhos da paz, para que sejais encontrados dignos.
Retenhai as minhas palavras em vossos pensamentos secretos, e não obliterate-os de vossos corações, pois eu sei que os pecadores aconselham os homens a cometer crime astuciosamente. Eles não se encontram em todo lugar, nem todo conselho possui um pouco deles. Ai daqueles que constroem iniquidade e opressão, e lançam o fundamento da fraude, pois repentinamente eles são subvertidos, e nunca obtêm paz. 7 Ai daqueles que constroem suas casas de crime, pois de suas próprias fundações suas casas serão demolidas, e pela espada eles mesmos cairão. Aqueles, também, que adquirem ouro e prata, justamente e repentinamente perecerão. Ai de ti, que és rico, pois em tua riqueza confiaste, mas sereis removidos de tuas riquezas, porque não te lembraste do Altíssimo nos dias de tua prosperidade. 8 Tu tens cometido blasfêmia e iniquidade, e estás destinado ao dia da efusão de sangue, ao dia da escuridão, e ao dia do grande julgamento. 9 Isto eu declaro a ti, que aquele que te criou te destruirá. 10 Quando tu caíres, ele não te mostrará misericórdia, mas teu Criador se regozijará em tua destruição. 11 Deixem aqueles, então, que serão retos entre vós naqueles dias, detestem os pecadores e os mundanos. Capítulo 94 Ó que meus olhos estejam nublados de água, para que eu possa chorar sobre ti, e derramar minhas lágrimas como um rio, e descansar da tristeza do meu coração. 2 Quem te permitiu irar e transgredir? Tu te surpreenderá, ó pecadores. 3 Os justos não temerão os ínicos, porque Deus os trará novamente com seu poder, para que possa vingar-se deles de acordo com seu prazer. 4 Ai de vós que estarão tão presos por execrações, para que não possais ser soltos delas, o remédio estando longe de ser removido de ti por causa dos teus pecados. Ai de vós que recompensam vossos vizinhos com o mal, pois sereis recompensados de acordo com vossas obras. 5 Ai de vós, falsas testemunhas, vós que provocais e agravais a iniquidade, pois perecereis repentinamente. 6 Ai de vós, pecadores, pois rejeitais os justos, pois recebeis ou rejeitareis por prazer aqueles que cometem iniquidade, e seu jugo prevalecerá sobre vós. Capítulo 95 Aguardai em esperança, vós justos, pois os pecadores perecerão diante de vós, e exercereis domínio sobre eles, de acordo com vosso prazer. 2 No dia dos sofrimentos dos pecadores vossa descendência será alçada, e elevada como águias. Vossos ninhos serão mais exaltados do que os da águia. Tu subirás, e entrarás nas cavidades da terra, e fendas das rochas para sempre, como os coelhos, da vista dos mundanos. 3 Os quais gemerão sobre vós, e choraram como as sirenes. 4 Tu não temerás aqueles que te aborrecem, pois a restauração será tua, a esplêndida luz brilhará ao redor de ti, e a voz da tranquilidade será ouvida do céu. Ai de vós, pecadores, pois vossa riqueza vos faz assemelhar aos santos, mas vossos corações vos reprovam, sabendo que sois pecadores. Vossas palavras testificaram contra vós, como lembrança do crime. 5 Ai de vós que se alimentam sobre a glória do milho, e bebem da força da mais profunda fonte, e no orgulho do seu poder pisam nos humildes. 6 Ai de vós que tomam água por deleite, pois repentinamente sereis recompensados, consumidos, e murchareis, porque esquecestes da fundação da vida. 7 Ai de vós que agem iniquamente, fraudulosamente, e em blasfêmia, lá haverá uma lembrança contra vós por mal. 8 Ai de vós, poderosos, que com poder ferem a justiça, pois o dia de vossa destruição virá, enquanto aquele mesmo tempo muitos e bons dias será a porção dos justos, mesmo no tempo do vosso julgamento. Capítulo 96 Os justos estão confiantes que os pecadores serão desgraçados, e perecem no dia da iniquidade. 2 Diago Não vós estareis cônscios dele, pois o Altíssimo vos lembrará de vossa destruição, e os anjos regozijarão sobre ela. O que farão os pecadores? E para onde fugireis no dia do julgamento, quando ouvireis as palavras da oração dos justos? 3 Vós não sereis iguais àqueles que a esse respeito testemunham contra vós. Vós sois associados a pecadores. 4 Naqueles dias as orações dos justos virá diante do Senhor, quando o dia do vosso julgamento chegará, e toda a circunstância de vossa iniquidade será relatada diante do grande e do santo. 5 Vossas faces se cobrirão de vergonha, enquanto todo feito, fortalecido pelo crime, será rejeitado. 6 Ai de vós, pecadores, que no meio do mar, e na terra seca, são aqueles contra quem um mau testemunho existe. Ai de vós que desperdiçam prata e ouro, não obtidos em retidão, e dizem, somos ricos, possuímos abundância, e temos adquirido tudo o que desejamos. 7 Então faremos tudo o que estivermos dispostos a fazer, pois amontoaremos prata, nossos celeiros estarão repletos, e os chefes de nossas famílias serão como água transbordante. 8 Como água a falsidade passará, pois tua riqueza não será permanente, mas repentinamente ascenderá de ti, porque toda ela tu a obtiveste iniquamente, e serás entregue à extrema maldição. 9 Agora eu te juro, astutos e insensatos, para que tu, frequentemente contemplando a terra, vós que sois homens vos vestis mais elegantemente que as mulheres casadas, e ambos, juntos, muito mais do que as solteiras. 138 Em todos os lugares adornando-vos em majestade, em magnificência, em autoridade, e em prata, mas ouro, púrpura, honra, e saúde, riqueza, como a água, fluirá. 138 Mais elegantemente que as mulheres casadas, as solteiras, ou, mais do que uma mulher, e mais colorido as vestimentas que uma moça. 10 Erudição, portanto, e sabedoria, não serão vossas. Assim eles perecerão, junto com suas riquezas, com toda a sua glória, e com suas honras. 11 Enquanto com desgraça, com matança, e em extrema penúria, seus espíritos serão confiados à fornalha de fogo. 12 Eu jurei a vós, pecadores, que nem montanha, nem colina foram ou serão serviçais. 139 Da mulher, 139 Serviçal, literalmente, um servo, talvez os abastecendo com tesouros para ornamentos. 13 Dessa maneira o crime foi enviado a vós sobre a terra, mas os homens de sua própria cabeça o inventaram, e aqueles que a ele deram eficiência serão grandemente execrados. 14 Gravidez não será previamente infligida à mulher, mas por causa das obras de suas mãos, elas morreram sem filhos. 15 Eu jurei a vós, pecadores, pelo santo e pelo grande, que todas as vossas más obras serão divulgados nos céus, e que nenhum de vossos atos opressivos serão escondidos e secretos. 16 Não penseis em vossas mentes, nem digais em vossos corações,
que todo crime não é manifestado e visto. No céu ele é diariamente escrito diante do Altíssimo. De agora em diante ele será manifestado, pois todo ato de opressão que vós cometerdes será diariamente registrado, até o momento da vossa condenação. 17 Ai de vós, ingênuos, pois perecereis na vossa simplicidade. Ao sábio não ouvireis, e aquilo que é bom, não obtereis. 18 Agora, portanto, saibais que estáis destinados ao dia da destruição, nem a esperança daqueles pecadores viverá, mas com o passar do tempo morrereis, pois não sereis marcados para a redenção. 19 Mas são destinados para o dia do grande julgamento, para o dia de aflição, e a extrema ignomínia de vossas almas. 20 Ai de vós, obstinados de coração, que cometeis crimes, e vos alimentais de sangue. De onde é que vos alimenteis de coisas boas, bebeis e estáis satisfeitos? Não é porque nosso Senhor, o Altíssimo, tem suprido abundantemente toda boa coisa sobre a terra. A vós lá não haverá paz. 21 Ai de vós que amam os atos de iniquidade, porque esperais por aquilo que é bom. Sabei que sereis entregues nas mãos dos justos, os quais cortaram vossos pescoços, vos matarão, e não vos mostraram compaixão. 22 Ai de vós que vos regozijais no sofrimento dos íntegros, pois uma sepultura não será cavada para vós. 23 Ai de vós que frustrais a palavra dos justos, pois para vós não haverá esperança de vida. 24 Ai de vós que escreveis palavra de falsidade, e palavra de iniquidade, pois vossas falsidades eles lembrarão, para que eles possam ouvir e não esquecer. 25 A eles não haverá paz, mas eles por certo morrerão repentinamente. Capítulo 97 Ai daqueles que agem impiamente, que louvam e honram a palavra de falsidade. Vós tendes sucumbido na perdição, e nunca tendes levado uma vida virtuosa. 2 Ai de vós que mudado as palavras de integridade, eles transgridem contra o eterno decreto. 140 Eles transgridem o eterno decreto, ou eles distorcem a lei eterna. 3 Fazem com que as cabeças daqueles que não são pecadores sejam pisadas sobre a terra. 4 Naqueles dias vós, justos, terão sido julgados dignos de ter vossas orações elevadas em lembrança, e as depositarão em testemunha diante dos anjos, para que eles possam registrar os pecados dos pecadores na presença do Altíssimo. 5 Naqueles dias as nações estarão subvertidas, mas as famílias das nações se levantaram novamente no dia da perdição. 6 Naqueles dias aquelas que estiverem grávidas sairão, levaram seus filhos e os abandonaram. Seus filhos fugirão delas, e enquanto amamentam-nos eles as esquecerão. Eles nunca retornarão a elas, e elas nunca instruirão seus bem-amados. 7 Novamente eu juro a vós, pecadores, que crimes têm sido preparados para o dia de sangue, que nunca cessam. 8 Eles adoraram as pedras, e ao ouro gravado, a prata, e as imagens de madeira. Eles adoraram espíritos impuros, demônios, e todo ídolo, nos templos, mas nenhuma ajuda será obtida por eles. Seus corações se tornaram ímpios por causa de sua loucura, e seus olhos estarão cegos com superstição mental. 141 Em seus sonhos visionários eles serão ímpios e supersticiosos, mentindo em todas as suas ações, e adorando uma pedra. Eles perecerão completamente. 141 Superstição mental, literalmente, com o temor de seus corações. 9 Mas naqueles dias eles serão abençoados, a quem a palavra de sabedoria é entregue, o qual aponta e procura o caminho do Altíssimo, o qual anda no caminho da retidão, e não age impiamente com os ímpios. 10 Eles serão salvos. 11 Ai de vós que expandem o crime de vossos vizinhos, pois no inferno sereis mortos. 12 Ai de vós que lançam a fundação do pecado e enganam, e sois amargos na terra, pois nela sereis consumidos. 13 Ai de vós que constroem casas pelo labor dos outros, cada parte da qual é construída com tijolos e com a pedra do crime, eu digo-vos que não obtereis paz. 14 Ai de vós que desprezais a prorrogação da eterna herança de vossos pais, enquanto vossas alvas seguem atrás dos ídolos, pois para vós não haverá tranquilidade. 15 Ai daqueles que cometem iniquidade, e da ajuda à blasfêmia, que matam seus vizinhos até o dia do grande julgamento, pois vossa glória cairá, malevolência ele colocará em vossos corações, e o espírito de ira vos incitará, para que cada um de vós pereça pela espada. 16 Então os justos e os santos relembrarão vossos crimes. Capítulo 98 Naqueles dias os pais serão derrubados com seus filhos na presença uns dos outros, e os irmãos com seus irmãos cairão mortos, até que um rio fluirá de seu sangue. 2 Pois um homem não conterá sua mão de seu filho, nem dos filhos dos seus filhos, sua misericórdia estará em matá-los. 3 O pecador não conterá sua mão de seu irmão honrado, desde o nascer do dia até o pôr do sol a matança continuará, o cavalo caminhará com dificuldade até a altura do seu peito, e a carruagem afundará até seu eixo no sangue dos pecadores. Capítulo 99 Naqueles dias os anjos descerão aos lugares de esconderijo, e reunirão em um lugar todos os que têm ajudado no crime. 2 Naquele dia o Altíssimo se levantará para executar o grande julgamento sobre todos os pecadores, e para confiar a guarda de todos os justos e santos aos santos anjos, para que eles protejam-nos como a menina do olho, até que todo mal e todo crime seja aniquilado. 3 Se os justos dormirem em segurança, ou não, homens sábios então verdadeiramente perceberão. 4 Os filhos da terra entenderão toda a palavra daquele livro, sabendo que suas riquezas não podem salvar, luz da ruína de seus crimes. 5 Ai de vós, pecadores, quando sereis afligidos por causa dos justos naquele dia da grande tribulação, sereis queimados no fogo, e recompensados de acordo com vossas obras. 6 Ai de vós, perversos de coração, que estáis cuidando para obter um acurado conhecimento do mal, e para descobrir terrores, ninguém vos ajudará. 7 Ai de vós, pecadores, pois com as palavras de vossas bocas, e com a obra de vossas mãos, tendes agido impiamente, na chama de um fogo ardente sereis queimados. 8 Agora sabei, que os anjos no céu inquiriram pela vossa conduta, do céu, da lua, e das estrelas, e eles inquiriram a respeito dos vossos pecados, pois sobre a terra vós exercitareis jurisdição sobre os justos. 9 Cada nuvem prestará testemunho contra vós, a neve, o orvalho, e a chuva, pois todos eles vos serão negados, para que não desçam sobre vós, nem se tornem subservientes aos vossos crimes. 10 Agora então trazei presentes de saudação à chuva, para que, não sendo retida, ela possa descer sobre vós, e ao orvalho, se ele tiver recebido de vós ouro e prata,
Mas quando a geada, a neve, o frio, todo o vento nevado, e cada sofrimento que pertence a eles, cair sobre vós, naqueles dias sereis totalmente incapazes de permanecer diante deles. Capítulo 101. Considerai atentamente o céu, todos vós progenie do céu, e todas as obras do Altíssimo. Temei-o, e não vos conduzais pecaminosamente diante dele. 2. Se ele fechar as janelas do céu, retendo a chuva e o orvalho, para que não desçam sobre a terra por causa de vós, o que fareis? 3. É se ele enviar ira sobre vós, e sobre todas as vossas obras, não sereis vós que podeis suplicar-lhe, vós que pronunciastes contra sua retidão, linguagem orgulhosa e potente. Para vós não haverá paz. 4. Vós não vedes os comandantes dos navios, como seus barcos são arremessados contra as ondas, tornados em pedaços pelos ventos, e expostos aos maiores perigos. 5. Que eles, portanto, tremam, porque toda sua propriedade está embarcada com eles no oceano, e que eles reprimam o mal em seus corações, porque ele pode engoli-los, e eles podem perecer nele. 6. Não é todo o mar, todas as suas águas e toda a sua comoção, obra dele, o Altíssimo, dele que selou todas as suas extensões, e cingiu em todo lado com areia. 7. A sua reprovação, não é ele secado, e alarmado, enquanto todos os seus peixes com tudo que está contido nele morre. E vós, pecadores, que estão sobre a terra, não o temerão. Não é ele o Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que neles estão. 8. É quem deu erudição e sabedoria a tudo que se move e progride sobre a terra, e sob o mar. 9. Não ficam os comandantes do navio aterrorizados no oceano, e não ficaram aterrorizados os pecadores diante do Altíssimo. Capítulo 101. Não tem. Capítulo 102. Naqueles dias, quando ele lançar a calamidade do fogo sobre vós, para onde fugireis, e onde estareis a salvo? 2. É quando ele enviar sua palavra contra vós, não sereis poupados e aterrorizados. 3. Todas as luminárias estão agitadas com grande temor, e toda a terra é poupada, enquanto elas tremem e sofrem ansiedade. 4. Todos os anjos cumprem os mandamentos que receberam dele, e estão desejosos de se esconder da presença da sua grande glória, enquanto as crianças da terra estão alarmadas e angustiadas. 5. Mas vós, pecadores, sereis amaldiçoados para sempre, para vós não haverá paz. 6. Não temai, alma dos justos, mas esperai com paciência pelo dia vossa morte em retidão. Não vos aflijais porque vossas almas descem em grande sofrimento, com gemido, lamentação, tristeza, para o receptáculo dos mortos. No tempo da vossa vida vossos corpos não receberam a recompensa na proporção da vossa bondade, mas no período da vossa existência os pecadores existiram, no período da execração e da punição. 7. É quando tu morreres, os pecadores dirão com respeito a ti, como nós morremos, os justos morrem, que proveito têm em suas obras? Eis que, igual a nós, eles expiram em tristeza e em escuridão. Que vantagem eles têm sobre nós? De hoje em diante nós somos iguais. O que haverá dentro do seu alcance, e diante de seus olhos para sempre? Pois eis que eles estão mortos, e nunca verão a luz novamente. Eu vos digo, pecadores, vós tendes estado satisfeitos com carne e bebida, com pilhagem humana e rapina, com pecado, com aquisição de riqueza e com a visão de bons dias. Não tendes observado os justos, como o seu fim é em paz? Pois nenhuma opressão é encontrada neles, mesmo no dia da sua morte. Eles perecem, como se não existissem, enquanto suas almas descem em tristeza ao receptáculo dos mortos. Capítulo 103. Mas agora eu juro vós, justos, pela grandeza de seu esplendor e de sua glória, por seu ilustre reino e por sua majestade, a vós eu juro, que eu compreendo este mistério, que eu leio a tábua do céu, tenho visto o registro dos santos, e tenho descoberto que está escrito e impresso concernente a vós. 2. Eu tenho visto que toda bondade, alegria e glória tem sido preparada para vós, e tem sido escrito pelos espíritos daqueles que morrem eminentemente justos e bons. A vós será dado em retorno pelas vossas aflições, e vossa porção de alegria excederá em muito a porção dos vivos. 3. Os espíritos dos que morreram em retidão existirão e se regozijarão, vossos espíritos exultarão, e vossa lembrança estará diante da face do poderoso de geração em geração. Eles então não temerão a desgraça. 4. Ai de vós, pecadores, quando morrerdes em vossos pecados, e aqueles que são iguais a vós dirão com respeito a vós, abençoados são estes pecadores. Eles viveram todo o seu período, e agora morrem em alegria e em abundância. Angústia e matança eles não conheceram enquanto viviam, em honra eles morrem, nunca em sua vida o julgamento surpreendeu. 5. Mas não tem sido mostrado a eles que, quando suas almas disserem ao receptáculo dos mortos, suas más obras se tornaram seu grande tormento? Em escuridão, em armadilha, e em chama, que queimará até o grande julgamento, seus espíritos entrarão, e o grande julgamento tomará efeito para sempre. 6. Ai de vós, pois para vós não haverá paz, nem podereis dizer, aos justos e aos bons que vivem, nos dias da nossa aflição nós fomos afligidos, todo tipo de tristeza nós vimos, e muitas coisas mas nós temos sofrido. 7. Nossos espíritos têm sido consumidos e diminuídos. 8. Nós temos perecido, nem tem havido uma possibilidade de ajuda para nós em palavra ou em obra, nós não temos encontrado, mas temos sido atormentados e destruídos. 9. Nós não temos esperado viver dia após dia. 10. Nós esperamos certamente ter sido a cabeça. 11. Mas temos nos tornado a cauda. Nós temos sido afligidos, quando temos nos esforçados, mas temos sido devorados pelos pecadores e mundanos. Seu jugo tem sido pesado sobre nós. 12. Eles têm exercido domínio sobre nós, a quem eles detestam, e nos aferroam, e aqueles que nos odeiam têm humilhado nosso pescoço, e eles não têm mostrado compaixão para conosco. 13. Nós temos desejado escapar deles, para que possamos fugir e descansar, mas não temos encontrado lugar para onde possamos fugir e estar seguros deles. Nós temos procurado um abrigo com os príncipes em nossa angústia, e temos clamado àqueles que estão nos devorando, mas nosso clamor não tem sido considerado, nem estão eles dispostos a ouvir nossa voz. 14. Mas antes, eles ajudam aqueles que saqueiam e nos devoram, aqueles que nos diminuem e escondem sua pressão, os quais removem seu jugo de sobre nós, mas devoram, nos enfraquecem e nos matam, os quais escondem a matança, e não lembram que têm levantado suas mãos contra nós. Capítulo 104. Eu juro a vós, justos, que no céu os anjos registram vossa bondade diante da glória do poderoso. 2. Esperai com paciente esperança, pois antigamente fostes desgraçados com o mal e com a aflição, mas
agora brilhareis como as luminárias do céu. Vós sereis vistos, e os portões do céu estarão abertos para vós. Vossos clamores têm clamado por julgamento, e ele tem aparecido a vós, pois um registro de vossos sofrimentos será requerido dos príncipes e de todos os que têm ajudado vossos saqueadores. 3. Esperai com paciente esperança, não renuncieis de vossa confiança, pois grande alegria será a vossa, como aquela dos anjos no céu. Conduzi-vos como podeis, e não estareis escondidos no dia do grande julgamento. Sereis como os pecadores, e a eterna condenação estará longe de vós, enquanto o mundo existir. 4. Então não temais, justos, quando virdes os pecadores florescendo e prósperos em seus caminhos. 5. Não vos associeis a eles, mas mantende-vos distante de sua pressão, estejais associados às hostes do céu. Vós, pecadores, dizeis, todas as nossas transgressões não serão tomadas em conta, e recordadas, mas todas as vossas transgressões serão recordadas diariamente. 6. Ele está assegurado por mim, que luz e escuridão, dia e noite, verão todas as vossas transgressões. Não sejais ímpios em nossos pensamentos, não mintais, não rendei a palavra de honestidade, não mintais contra a palavra do Santo e Poderoso, não glorificai vossos ídolos, pois todas as vossas mentiras e toda a vossa impiedade não é para a retidão, mas para crime. 7. Agora eu aponto um mistério, muitos pecadores se voltaram e transgrediram contra a palavra de honestidade. 8. Eles falaram coisas mas, eles pronunciaram falsidade, executaram grandes empreendimentos. 142. E comporão livros em suas próprias palavras. Mas quando eles escreverem todas as minhas palavras corretamente em suas próprias linguagens. 142. Executaram grandes empreendimentos. Literalmente, criaram uma grande criação. 9. Eles não os mudaram ou os diminuirão, mas os escreverão todos corretamente. Tudo que desde o princípio eu tenho pronunciado concernente a eles. 143. 143. A despeito do mandamento de Enoque. Seu livro foi muito certamente mudado e diminuído pelos últimos editores, embora estes fragmentos dele tenham sobrevivido. 10. Outro mistério também eu aponto. Aos justos e aos sábios haverá livros de alegria, de integridade e de grande sabedoria. A eles livros serão dados, nos quais eles acreditarão. 11. É nos quais eles se regozijarão. E todos os justos serão recompensados, os quais deles adquiriram conhecimento de todo o caminho elevado. Capítulo 104. Naqueles dias, diz o Senhor, eles chamarão aos filhos da terra, e os farão ouvir a sua sabedoria. Lhes mostraram que eles são seus líderes. 2. A que remuneração tomará lugar sobre toda a terra, pois eu e meu filho para sempre manteremos comunhão com eles nos caminhos da retidão, enquanto eles estiverem em vida. A paz será deles. Regozijai, filhos da integridade, em verdade. Capítulo 105. Depois de um tempo, meu filho Matusalém tomou uma esposa para seu filho Lameque. 2. Ela ficou grávida dele, e deu um filho, a carne do qual era tão branca quanto a neve, e vermelho como uma rosa. O cabelo de sua cabeça era branco como o algodão, e longo, e cujos olhos eram belos. Quando ele os abriu, ele iluminou toda a casa, como o sol. Toda a casa abundou de luz. 3. É quando ele foi tirado da mão da parteira. Lameque seu pai ficou com medo dele, e correndo veio ao seu próprio pai Matusalém e disse, eu gerei um filho, diferente dos outros filhos. É humano, mas, assemelhando-se à geração dos anjos do céu, é de uma natureza diferente dos nossos, sendo completamente diferente de nós. 4. Seus olhos são brilhantes como os raios do sol, seu semblante é glorioso. E ele parece como se não pertencesse a mim, mas aos anjos. 5. Eu estou temeroso de que algo miraculoso deva acontecer na terra nestes dias. 6. É agora, meu pai, deixa-me pedir e requerer de ti ao nosso progenitor Enoque, e aprender dele a verdade, pois sua residência é com os anjos. 7. Quando Matusalém ouviu as palavras de seu filho, e veio a mim nas extremidades da terra, pois ele estava informado de que eu estava lá, e ele chorou. 8. Eu ouvi sua voz, e fui a ele dizendo, vede, eu estou aqui, meu filho, já que tu vieste a mim. 9. Ele respondeu e disse, por causa de um grande evento eu venho a ti, e por causa de uma visão difícil de ser compreendida eu me aproximei de ti. 10. É agora, meu pai, ouve-me, pois ao meu filho Lameque um filho nasceu, o qual não se parece com ele, e cuja natureza não é igual à natureza do homem. Sua cor é mais branca que a neve, ele é mais vermelho que a rosa, o cabelo de sua cabeça é mais branco que a lã, seus olhos são iguais aos raios do sol, e quando ele abriu-os ele iluminou toda a casa. 11. Quando ele foi tomado uma mão da parteira. 12. Seu pai Lameque temeu, e fugiu para mim, não acreditando que a criança pertencesse a ele, mas que ele assemelha-se aos anjos do céu. E eis que eu vim a ti para que possas me apontar a verdade. 13. Então eu, Enoque, respondi e disse, o Senhor efetuará uma nova coisa sobre a terra. Isto eu tenho explicado, e visto numa visão. Eu tenho mostrado a ti que nas gerações de Gera do meu pai, aqueles que estavam no céu desconsideraram a palavra do Senhor. Eis que eles cometeram crimes, deixaram de lado sua classe, e misturaram-se com mulheres. Com elas também eles transgrediram, casaram-se com elas e geraram filhos. 144. 144. Depois deste versículo, um papiro grego acrescenta, os quais não são iguais aos seres espirituais, mas criaturas de carne. 14. Uma grande destruição. Portanto virá sobre toda a terra um dilúvio, uma grande destruição, tomará lugar em um ano. 15. Esta criança que nasceu ao teu filho sobreviverá na terra, e seus 3 filhos serão salvos com ele. Enquanto toda a humanidade que está na terra morrerá, ele estará a salvo. 16. A sua posteridade procriará na terra os gigantes, não espirituais, mas carnais. Sobre a terra uma grande punição será infligida, e ela será lavada de toda a corrupção. Agora, portanto, informa ao teu filho Lameque que aquele que é nascido é seu filho na verdade, e seu nome será chamado Noé, pois ele será um sobrevivente. Ele e seus filhos serão salvos da corrupção que tomará lugar no mundo, de todo o pecado e de toda a iniquidade que consumirá a terra em seus dias. Depois disso haverá uma impiedade maior do que aquela que antes havia se consumado na terra, pois eu estou familiarizado com santos mistérios, que o próprio Senhor descobriu e explicou a mim, e os quais eu li nas tábuas do céu. 17. Nelas eu vi escrito, que geração após geração transgredirá, até que uma raça de justos se levantará, até que transgressão e crime desapareçam da face da terra, até
até que toda a bondade venha sobre ela. 18 É agora, meu filho, vai dizer ao teu filho Lameque. 19 Que a criança que é nascida é na verdade seu filho, e que não é decepção. 20 Quando Matusalém ouviu as palavras de seu pai Enoque, o que lhe havia mostrado toda coisa secreta, ele retornou com entendimento, e chamou o nome da criança Noé, porque ele consolou a terra por causa de toda a sua destruição. 21 Outro livro, que Enoque escreveu para seu filho Matusalém, e para aqueles que deviam vir depois dele, e preservar sua pureza de conduta nos últimos dias. Tu, que tens trabalhado, esperará, naqueles dias, até que os que praticam mal sejam consumidos, e o poder do culpado seja aniquilado. Espera, até que passe o pecado, pois seus nomes serão apagados dos livros santos, sua semente seja destruída, e seus espíritos mortos. Eles clamarão e lamentaram na vastidão invisível, e no fogo sem fundo eles queimarão. 145 Ali eu percebi, como se fosse uma nuvem através da qual não se podia ver, pois das profundezas dela eu fui incapaz de olhar para cima. Eu vi também uma chama de fogo ardente e brilhante, e como se fossem montanhas brilhantes passando ao redor, e agitadas de lado a lado. 145 No fogo sem fundo eles queimarão. Literalmente no fogo eles queimarão, onde ali não é terra. 22 Então eu inquiri de um santo anjo que estava comigo e disse, o que é esse esplêndido objeto? Pois não é céu, mas só uma chama de fogo que queima, e nela há o clamor de exclamação, de ai, e de grande sofrimento. 23 Ele disse, ali, aquele lugar que tu viste, serão confiados os espíritos dos pecadores e blasfemadores, daqueles que praticam o mal, e perverteram tudo que Deus disse pela boca dos profetas, tudo o que eles deviam fazer. Pois com respeito a estas coisas ali haverá registros e serão impressos no céu, para que os anjos possam lê-las e saber o que acontecerá aos pecadores e aos espíritos dos humildes, aqueles que sofreram em seus corpos, mas têm sido recompensados por Deus, os quais têm sido injuriosamente tratados pelos homens iníquos, os quais têm amado a Deus, que não tem acumulado nem ouro nem prata, nem qualquer coisa no mundo, mas deram seus corpos ao tormento. 24 A estes que no período de seu nascimento não têm estado cobiçosos de riquezas terrenas, mas têm se resguardado como um alento que passa. 25 Tal tem sido sua conduta, em muitos senhores tem provado, e seus espíritos têm sido encontrados puros, para que eles possam abençoar seu nome. Todas as suas bênçãos eu tenho relatado num livro, e eles os têm recompensado, pois eles têm sido encontrados a amar o céu com uma eterna aspiração. Deus tem dito, enquanto eles têm sido pisados por homens iníquos, eles têm ouvido deles insultos e blasfêmias, e têm sido ignominiosamente tratados, enquanto eles me abençoam. E agora eu chamarei os espíritos do bem da geração da luz, e mudarei aqueles que nasceram em escuridão, os quais não têm tido seus corpos recompensados em glória, como sua fé possa ter merecido. 26 Eu os trarei para a esplêndida luz daqueles que amam meu santo nome, e eu colocarei cada um deles em um trono de glória, da glória peculiarmente sua, e eles descansaram durante períodos inumeráveis. Retos são os julgamentos de Deus. 27 Pois ao fiel ele dará fé nas habitações dos justos. Eles verão aqueles que têm nascido na escuridão, para a escuridão serão lançados, enquanto que os justos descansarão. Os pecadores clamarão, vendo-os, enquanto eles existem em esplendor e prosseguem em direção dos dias e períodos a eles prescritos. Fim do livro. Por favor, comentem nomes de livros abaixo. Em breve postarei mais livros para vocês. Lembrem-se, conhecimento é poder. Muito obrigado a todos. We'll be right back.